Fala, eu gosto de liberdades, eu gosto de democracia, eu gosto de instituição. Um permitiu liberdades amplas no país. O outro censura nas redes sociais e por aí vai. Persegue os opositores políticos e por aí vai. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. As tarifas vieram, inclusive, na mesma ordem executiva 14.323. Naquela ocasião, a administração Trump decidiu pela imposição de uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros. Como o Brasil já estava sujeito à chamada tarifa recíproca geral de 10%, essa taxação chegou a 50%. Só que o que aconteceu? E isso é importante que as pessoas entendam. Algum tempo depois, em 20 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o caso famoso da Learning Resources Inc. versus Trump, né? E naquela ocasião decidiu que a IPA, esse instrumento que o Trump utilizou, era legal, mas ele não autorizava o presidente a impor tarifas aos outros países. Por conta disso, as tarifas que se baseavam à época nessa lei foram consideradas ilegais. E aí elas acabaram sendo derrubadas. Então, muita gente achou que quando as tarifas caíram, a emergência nacional tinha acabado. Mas o que aconteceu na prática foi que não só a emergência nacional não acabou, como o Trump recorreu a outros instrumentos para implementar as suas políticas, a exemplo, a famosa Seção 301, a investigação aberta há algumas semanas, inclusive aberta semanas antes da emergência nacional e cujo resultado saiu agora no final do ano e que impôs a tarifa ao Brasil. Então, por que eu estou fazendo essa recapitulação? Porque vocês precisam entender o cenário no qual se construiu a sanção Magnitsky contra o Alexandre e no cenário que nós nos encontramos hoje. As coisas continuam caminhando e continuaram caminhando até que o resultado final a gente conhece. Como eu estou falando, a investigação 301 encontrou diversas práticas indevidas em relação ao Brasil, inclusive no que diz respeito às ilegalidades cometidas contra as empresas de tecnologias americanas, e 80% dos produtos brasileiros agora estão sob uma tarifa de 37,5%. E aí eu pergunto, tem culpa eu? Tem culpa eu? Não. Para quem é alfabetizado e sabe ler, é muito claro. Nós vimos aqui no documento do governo Trump. Os culpados por essa história são Alexandre de Moraes, são o governo Lula, são os agentes públicos brasileiros que foram cúmplices nas ações ilegais do regime contra a oposição, contra cidadãos americanos, contra residentes permanentes dos Estados Unidos e contra empresas de tecnologia desse país. E o que mostra a declaração, a prorrogação da declaração de emergência, é que aquele clima, aquele momento de petroquímica, da diplomacia do Joesley Batista, aquele momento de distensionamento, se foi. Se foi. E hoje não há no horizonte perspectiva de melhora, muito pelo contrário. Ontem eu tratei aqui longamente no programa sobre como esse é um processo de escalada. As coisas estão se degringolando. E um passo vem sendo tomado depois do outro. E com a gravidade do passo posterior ser cada vez maior. É o conceito de escalada. Cada medida é mais forte. No início da pauta, eu estava falando para vocês, para quem chegou agora, sobre tudo que o AIPA coloca na mesa. O que eu falei? Investigações, restrições de câmbio, restrições de transferência bancária, congelamentos de bem, sanções econômicas a indivíduos e a entidades. Então, o que está acontecendo? A extensão do estado de emergência em relação ao Brasil determina o estado das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. E significa que o presidente americano está mantendo todos esses instrumentos à sua disposição por mais um ano. Vejam o que podia ter acontecido. A partir de amanhã, a emergência econômica estaria finalizada. O presidente americano poderia ter deixado caducar, a emergência econômica estaria finalizada e
a vida seguiria. Medidas econômicas, sanções, etc., seriam muito mais difíceis. Não é esse o caso. O presidente optou por prorrogar. E tem a ver com o que eu adiantei aqui no programa, que é a relação entre os dois países. Hoje, eu repito aqui, está no pior estado de toda a história. Justamente pelas razões que a gente está discutindo aqui. Ontem, a gente teve mais um passo na escalada das medidas tomadas contra o regime do Brasil, e eu reafirmo que essa escalada deve piorar. A escalada deve piorar. E ontem eu fiz um questionamento que eu repito hoje sobre as pessoas que apoiam o regime. Se elas vão querer continuar participando ou não dessa aventura. Algumas desistiram. Por exemplo, o ministro Barroso desistiu de participar dessa aventura. O ministro Fux se recusou a participar dessa aventura. Quantos outros continuarão participando desta aventura? É a pergunta que eu faço. Eu sei que uma parte ainda aposta no barco do Lula, né? Hoje mesmo a gente teve uma reportagem do José Casado para Veja, que diz o seguinte: recordes de lucros deixa banqueiros satisfeitos com a política de Lula. Os banqueiros estão satisfeitos, eles estão lucrando. Você talvez não esteja satisfeito, mas os banqueiros estão satisfeitos. O problema é que estes banqueiros, as pessoas precisam entender, essas pessoas da Faria Lima, gente do mercado financeiro, eles estão entre as pessoas mais estúpidas que você vai conhecer na sua vida. Uma manicure normalmente é mais esclarecida do que um banqueiro sobre o que é mais importante para um país. Quando o assunto é projeção de cenário político e geopolítico, esses caras são uma desgraça. Vocês já leram esses boletins, focos, essas análises políticas, Eurásia, não sei o quê? Vocês já leram essa merda? De vez em quando eu tenho que ler. Os caras não têm a menor ideia do que está acontecendo. É por isso que eles são surpreendidos pelas coisas mais evidentes do mundo. Essa reportagem aqui do Poder 360 ilustra isso. Faria Lima já desenha cenários para Lula 4. Vejam, o que a reportagem traz é muito bom. Segundo eles apuraram, Poder 360, o principal foco das discussões na Faria Lima hoje é qual será o perfil de um eventual novo governo Lula. Se o Lula vencer, ele estará indo para o 4º mandato, e ele sempre se disse socialista, nunca teve responsabilidade fiscal, sempre fez cagada na economia, sempre se aliou a ditadores, sempre alinhou o Brasil com a China. Mas a Faria Lima está se perguntando, ora, como será a cara de um 4º governo Lula? Porra, é muito Sherlock Holmes, cara. O grau de capacidade analítica dessas pessoas... E o problema é que eles se acham inteligentes, porque como eles ganharam dinheiro, o Olavo que ensinava isso, como essas pessoas só medem o sucesso das suas vidas por dinheiro, elas acreditam que porque ganharam dinheiro, estão vindicated, elas estão provadas. Então o sujeito se acha muito inteligente porque ele ganhou dinheiro. Porque ele sabe fazer gestão de dinheiro, em geral, dinheiro dos outros. Como se todas as pessoas da Terra só se preocupassem em dinheiro. Então, eu digo a vocês, apesar das reportagens falarem das minhas multimilionárias, da minha posição multimilionária, a última coisa com a qual eu preocupo é dinheiro. Claro, dinheiro é importante, dinheiro compra munição, inclusive. Eu sempre falo isso, dinheiro é importante, dinheiro compra munição. Mas nem de longe é o que move a minha vida. Se movesse, eu ia estar me dedicando a outras coisas e não o que eu faço. Né? Eu não estaria gastando dinheiro do meu bolso para fazer as coisas que eu faço. Pelo contrário. Mas o Armínio Fraga acha, bom, se eu tenho mais dinheiro que os outros, logo eu sou melhor do que os outros e mais capaz de opinar.
Eu estou usando aqui o exemplo do Armínio Fraga, porque o Armínio Fraga é um dos economistas mais famosos do Brasil, foi presidente do Banco Central, é doutor em economia pela Universidade de Princeton, e em 2022 declarou voto no Lula, junto com os outros criadores daquela bosta daquele Plano Real. Aí passam-se 4 anos, ele dá uma entrevista dizendo que o Brasil está à beira de uma recessão, que o Lula chutou o pau da barraca, que muitas empresas estão endividadas. Aí primeiro que não dá para falar com essa gente, que o Armínio, essa gente não foi avisada. O Lula está fazendo o que ele disse que ia fazer na campanha de 2022. Então não dá para dizer que era impossível projetar o desastre que seria o governo Lula. Mas aí você pensa, não, depois de tudo isso, tudo bem, o cara é imbecil, mas ele pelo menos tem um mínimo de condições de analisar a situação e se arrepender. Né? Porque fala assim, pô, o cara chutou o pau da barraca, endividou o Brasil, etc, eu me arrependo. E aí, pelo menos você diria que hoje em 2000, tem várias pessoas que estiveram ao lado do Lula. Eu não sou uma delas, mas várias pessoas estiveram ao lado do Lula. Várias se arrependeram. Mas hoje, em 2026, você fala assim, não tem mais justificativa. Então, vamos assumir que o Armínio se arrependeu. Aí você pergunta assim, Armínio, você se arrependeu? Veja o vídeo aí que sobre isso. Apesar dessas críticas, eu lembro que em 2022 o senhor foi um dos economistas que vieram a público e declararam voto no presidente Lula no segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. 2 perguntas, presidente. Primeiro, se arrepende desse voto? E, em segundo lugar, caso repetido esse cenário agora com Flávio Bolsonaro, pretende manter esse voto? Olha só, o meu voto não foi um voto econômico, tá? Naquele momento eu tinha sérias preocupações com o futuro da nossa democracia, eu acredito na democracia, na liberdade, e os sinais estavam sendo dados, e isso para mim é intolerável. Então não foi um voto econômico. Eu acredito que esses valores dominam o quadro econômico, e então vamos ver o que acontece, onde é que nós vamos estar, e eu decidi o meu voto. Eu procuro votar da forma que eu entendo é melhor para a sociedade brasileira, olhando a coisa de uma forma ampla. Mas enfim, eu tô aguardando, quero ver para onde o debate vai nos levar, quem é que vai estar, vamos dizer, na final. Nós estamos, eu diria, ainda na semifinal da Copa, para decidir lá o meu voto e, enfim, quando me dão a oportunidade também de me posicionar e eu tenho convicção, eu faço isso sim, sem receio. Eu não me arrependo nem um pouco não, tá? Falou, gaguejou, ensaboou e disse que não se arrepende, que vai votar no Lula de novo. O curioso caso do economista que se diz liberal, mas vota para eleger um socialista que ele mesmo disse é um desastre. Ele está em dúvida entre o Flávio e o Bolsonaro, que promete redução de impostos, corte de gastos, melhorar a situação das empresas, assim, que é o básico, né? Assim, a economia funcionando minimamente. O cara teve que, basicamente, é o seguinte, o sujeito, com todas as críticas, eu não sou o maior dos fãs do Paulo Guedes, mas o sujeito tem Paulo Guedes ou Haddad no seu radar. O sujeito se diz um economista liberal. E ele vai lá e escolhe Haddad. O sujeito tem aliar o Brasil com o hemisfério ocidental, com todos os seus vizinhos e com o berço da democracia e das liberdades individuais no Ocidente, onde o Armínio, inclusive, estudou. Ou o regime ditatorial falido em processo de falência, já falamos muito sobre isso, sobre como a China está em processo de desastre, e autoritário chinês. Aí o sujeito olha e fala, não, eu prefiro o cara que escolhe o modelo autoritário chinês. Fala, eu gosto de liberdades, eu gosto de democracia, eu gosto de instituição. Um permitiu liberdades amplas no país. O outro censura nas redes sociais e por aí vai. Persegue os opositores políticos e por aí vai. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso.
Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.